Primeiramente, a gente já vai começar falando sobre a vinda do presidente, né? Do presidente Bolsonaro amanhã aqui no estado. A princípio, né, existe a possibilidade dele fazer a motociata também, né? Como estava programado da outra vez que ele vinha participar desse evento de inauguração lá do conjunto habitacional. Como é que está essa movimentação? O que de fato já está certo para ele fazer amanhã? Eu queria que o senhor falasse algumas coisas relacionadas a essa questão aí para a gente. Primeiramente, excelente pergunta, e eu quero dizer para vocês, todos aí do Portal Convergente, que eu estou falando isso aqui em primeira mão. O que eu vou falar para vocês é em primeira mão, tá? Eu ainda não falei nada disso, até porque as decisões saíram ontem à noite. Então, explicando tecnicamente para a população, o presidente, nós construímos uma agenda pública para ele, para que ele viesse a Manaus na sua terceira vez, no dia 17 de julho, né, mês passado. E toda a equipe precursora estava aqui em Manaus, numa quarta-feira, mas ele foi acometido de uma obstrução intestinal e não veio. E aí, nessa agenda que nós construímos, ela teria três pontos principais. O primeiro deles, a entrega de um conjunto lá no bairro Santa Etelvina, do residencial Manauara 2. Depois dessa entrega, era um ato com a prefeitura, o presidente iria ter uma reunião com pastores, com lideranças evangélicas, cristãs, e aí ele ia dormir em Manaus, e no dia seguinte ele iria participar de uma motociata. Por que nós temos que esclarecer isso? Porque responde objetivamente a pergunta que me foi feita. Então, a vinda do presidente amanhã é especificamente para a entrega do residencial Manauara 2, tá certo? Então, baseado naquela primeira agenda, que nós teríamos também um encontro com lideranças cristãs, religiosas e evangélicas e a motociata, será numa nova data que nós estamos construindo juntamente com a equipe do presidente. Então, o que vai acontecer amanhã é o seguinte: o presidente vai chegar no aeroporto, lá no Eduardinho, e nós estamos aproveitando a oportunidade, convidando toda a população da cidade de Manaus, apoiadores, o pessoal dos movimentos conservadores, de direita, motociclistas, população em geral, para que possa receber o nosso presidente. Então, vai ter lá no Eduardinho, a partir das 9 horas, uma concentração. Você pode chegar um pouco antes. A previsão do presidente chegar será às 9h30, 9h35, né? Depende das condições. Mas aí ele vai desembarcar e montou-se uma estrutura que o presidente vai cumprimentar todas aquelas pessoas ali que estiverem lá no estacionamento do Eduardinho. Ponto. E de lá, ele vai sair, depois desses cumprimentos e tal, aquele negócio todo, diretamente para a entrega do residencial Manauara 2 no bairro de Santa Etelvina. Essa atividade lá no bairro de Santa Etelvina está prevista de 45 a 1 hora, aí ele irá retornar para o aeroporto, entrando diretamente e embarcando. Deve sair de Manaus por volta de meio-dia, meio-dia e 15. E aí o que vai acontecer? Aquelas pessoas que estarão recebendo o presidente, nós vamos fazer um grande movimento, Isabel, de acompanhar esse movimento, esse deslocamento do presidente do aeroporto até o residencial e volta. Então, não será assim uma motociata, não será uma carreata, será um movimento de acompanhamento. Então, essa motociata que a gente está falando, que é algo planejado pelas ruas de Manaus, será numa outra oportunidade. Mas teremos motos, carro, tudo. Tá? Por isso que eu estou dizendo que é uma mini. É só um acompanhamento do presidente, tá bom? É um bate e volta. Entendi. Que aí ele vem então nesse primeiro momento só para a questão mesmo da inauguração. A questão da agenda apertada, né? Foi o que dificultou essa questão da motociata agora? Não, na realidade, o que acontece é o seguinte: quando foi decidido, naquela oportunidade lá em julho, da entrega desse residencial, as pessoas que, digamos assim, que foram contempladas, elas criam uma expectativa. Então foi dado naquele momento o habite. Aí quando o habite, o cara quer entrar, o povo quer entrar.
E aí, em função exatamente disso, poderia ser dado duas soluções. O prefeito poderia entregar normalmente, né? Ou o governo federal vinha aqui, porque é uma parceria com a prefeitura e tal, e entregar. E essa sinalização, essa parceria prefeitura com o governo federal, nessa área de habitação, nós estamos dando um indicativo que o governo federal vai trabalhar em conjunto com a prefeitura para reduzir o quê? Um grande problema que nós temos na sociedade brasileira e, claro, na nossa em particular, que é o déficit habitacional. Por isso, é uma sinalização, o presidente fez questão de vir aqui, porque já foi dado a BITS, então ele aproveitou, ele tem uma agenda lá no Pará também, ele falou, olha, eu vou entregar e vou para o Pará. E de lá ele volta para Brasília. Então é uma questão de oportunidade e urgência, tendo em vista que as pessoas que estão aguardando entrar nas suas respectivas casas, unidades, né? Apartamentos no caso. Semana passada o prefeito, inclusive, falou num evento de lançamento de um programa lá dos professores que o presidente, inclusive, iria anunciar, não seriam melhorias, incentivos e parcerias com a prefeitura para a cidade. O senhor sabe de alguma coisa? Pode adiantar para a gente? Claro. O que seria? No momento que eu convidei o prefeito, né, por uma conversa com o presidente, e que nós levamos o prefeito Davi Almeida a Brasília, foi dentro de um contexto de uma parceria governo federal, governo municipal, em que o governo federal pudesse ajudar a cidade de Manaus. E o presidente, aproveito e falo para você, ele tem um carinho muito grande, a despeito do que uma parte esquerdista, ideológica, esquerdopata, né, fala, né, ele tem um carinho muito grande pela cidade. E considerando que Manaus esse ano teve uma cheia histórica, dentro do contexto da pandemia, todos os estados, os municípios sofreram com isso, mas no nosso caso, a nossa cidade e o nosso estado em particular, por causa da cheia histórica. Então o presidente resolveu, dentro deste contexto, olha, atender, né, algumas demandas da prefeitura. Então o prefeito falou, olha, precisa de recurso aqui, acolá, nessa área, e colocou lá. Eu estava assistindo a conversa, né? Infraestrutura, urbanismo e tal, e o presidente falou, me traga as demandas que nós vamos estudar e nós vamos ajudar no que for possível. Então, com certeza, né, pode ser que agora ele já tenha a definição de algumas coisas, eu sei que está ajudando na área da saúde, não estamos falando de vacinação, tá? Eu não vou falar um montante de recursos, porque eu vou tirar o brilhantismo do prefeito anunciar, então que ele anuncie, mas o governo federal está, sim, colocando recurso na área de saúde para o município este ano e o ano que vem também. E nas outras áreas, com certeza o presidente deve anunciar alguma coisa, acredito. Tá? É por aí que estamos caminhando. Entendi. O senhor falou aí sobre essa questão, né, do apreço que ele tem aqui por Manaus, né? No Amazonas, inclusive, ele teve, quando ele foi eleito, ele teve uma porcentagem muito grande de votos. O senhor tem feito algumas viagens para o interior já, né, relacionadas a essa questão das articulações. Como é que o senhor vê hoje, eu diria assim, como é que o senhor vê essa questão da população em relação ao presidente hoje, né? Para uma possível já reeleição, o senhor vê que ele ainda está muito forte aqui na capital? Como é que está essa questão também no interior, aí por onde o senhor tem andado? Isabel, nós trabalhamos muito com... eu sou uma pessoa muito racional. Pesquisa. Colocar pesquisa está dizendo, a gente está caminhando e vendo o que a pesquisa está dando. Então, eu vou usar assim, ó. Ontem, o ex-presidiário, ex-presidente presidiário, estava lá no Nordeste. Quando ele chegou, ele foi xingado. Quando ele foi a um restaurante, o pessoal expulsou ele do restaurante. E alguns institutos de pesquisas, creio eu, esquerdistas, dizem que ele está em primeiro lugar. Então, é exatamente essa fotografia, essa peleja ideológica que nós vamos ter em 22, que já começou agora. Então, aqui, historicamente, né, na capital, o presidente ele está muito bem. Então, quando a gente fala que ele tem um apreço pelo Estado e principalmente pela cidade, é muito simples. É porque o nosso Estado, ele simplesmente é um Estado sol na região norte e principalmente na Amazônia Ocidental, porque o Pará
é um estado, entre aspas, sol na Amazônia Oriental. O que quer dizer um estado sol? É um estado que atrai os outros que são menores para cá. O que eu vejo é que a gente precisa melhorar a nossa interlocução política com o governo federal, né? Aí você vê, nós temos congressista que realmente complicado, ficha corrida muito grande e não nos ajudam em absolutamente nada. Pelo contrário, né? Só nos prejudica, expõe problemas, porque a capacidade de negociação fica muito baixa, tendo em vista a ficha corrida, o cara envolvido em Operação Lava Jato, maus caminhos, e isso e aquilo, os caras já foram envolvidos em processo de pedofilia, a família foi presa. Então, fica difícil uma pessoa com uma ficha corrida dessa negociar. Mas é isso que nós temos para nos representar. Então, quando a gente fala de pujança, é que o Estado tem essa pujança. E nós temos que tomar posse dela. E aí a gente conclama exatamente isso, a você, né? E a gente pede muito a Deus que Deus nos dê sabedoria para que a gente possa vencer o poder econômico que eles têm com relação ao voto, né? E dê sabedoria ao povo para escolher melhor os nossos representantes, seja na esfera estadual ou na esfera federal no próximo ano. Quando o senhor fala aí dessa questão, né, dos representantes, essa questão do apoio dos representantes do Estado, por exemplo, em Brasília, senadores, deputados federais, o próprio governador, essa relação hoje com a gente acompanha a CPI da pandemia, por exemplo, a gente sabe aí que as relações entre o senador Omar Aziz, por exemplo, e o presidente são bastante estremecidas, né? Quem acompanha a política não tem como não perceber isso. Então, nesse sentido, não digo só em relação ao Omar, digo em relação a toda a bancada do Amazonas e ao próprio governador, essas relações hoje, de certa forma, podem atrapalhar as coisas relacionadas ao Estado ou na sua opinião, não? Veja bem, nós temos assim, né? Nós temos o Poder Executivo, o Legislativo, o Judiciário, né? Quem representa o povo é o Executivo, que foi escolhido por ele, e o Legislativo. O Judiciário não representa o povo. E aí, dentro desse contexto, deixando bem claro para você que está nos assistindo nesse momento, em se tratando de esfera federal, né, nós temos um presidente que está lá em Brasília, e quem representa o povo do Amazonas, os interesses do nosso Estado, lá em Brasília, são os deputados federais e os senadores. O que eu vejo que está acontecendo no Brasil e também no Estado é um amadurecimento da nossa população por causa dessa ferramenta aqui, né? Que hoje o político, da velha política, que é acostumado a enganar o povo ou manipular o povo na mídia, ele não consegue mais. Porque o povo acordou, o povo olha aqui, o que ele fala, o povo vem aqui e vê que o que ele fala não é bem aquilo que ele fez, né? Então, é exatamente isso. O Brasil é um país novo, nós temos um pouco mais de 500 anos. Então, esse amadurecimento político ele é interessante. Quando a gente fala no sentido do povo cobrar exatamente aquelas promessas que os deputados federais e senadores fizeram quando da sua eleição. Então, se a gente for ver lá hoje, e a mídia coloca de vez em quando isso, mas a população não cobra, é só colocar e ver dos deputados quantos foram fujões nesse ano, quantos gastaram, em que gastaram, e os senadores também. Aí o pessoal vai ter um grande susto. Exatamente isso, entendeu? Então, o que acontece é que esse pessoal da velha política, eu digo sempre assim, falo velha política, não é que seja velha, é o modus operandi dela, desse grupo que domina o Estado há 40 anos. Infelizmente, nós temos empresários, nós temos profissionais liberais, pessoas de ponta, de bem preparado. Mas por causa de uma pecha de que todo político é envolvido com corrupção e tal, essas pessoas do bem, na nossa sociedade aqui, não quiseram colocar o seu nome à disposição. E eles ficam choramingando de mimimi até hoje aí na sociedade, seja no comércio, seja na indústria. E aí o mal toma conta. Quando o bem se omite, o mal toma conta. Por isso que sempre são os mesmos atores. Sempre é A, B, C, D e E. E não muda. E eles brigam entre eles, se desrespeitam entre eles,
mas continuam no poder. Eles brigam na sua frente, mas quando fecha as cortinas, eles combinam lá atrás. Por quê? Por culpa nossa, porque o bem, nós temos pessoas preparadas, ele não quer me meter nisso. E aí depois fica choramingando, porque esses caras são eleitos. E esses caras da velha política que vêm conduzindo o Estado, eles sabem disso. Eles sabem que esse game político que nós temos, sujo, nojento, entendeu? De desrespeito e de enganação e de deslealdade e de falta de valores morais e éticos que tem entre eles, e é por causa disso que eles sobrevivem. Eles sabem que esse jogo não é para essas pessoas do bem. Aí você me pergunta, ei, Menezes, o que tu está fazendo? A minha proposta é exatamente essa, deixando bem claro, eu não sou vestal, mas é oxigenar, ou seja, permitir que novas pessoas do bem entrem para limpar esse pessoal que está aí, que só faz, né, nos prejudicar e nada contribui para o desenvolvimento do nosso Estado. Inclusive, eu vou falar, porque todo mundo diz que essa bancada que está aí é uma das piores bancadas que o Estado do Amazonas já teve. A culpa de quem? Nossa, fomos nós que votamos, entendeu? Não representa. Tem gente que, se você perguntar o nome do deputado ou do senador, ele não sabe que ele é deputado ou senador. Então, por quê? Culpa nossa, do povo. Todo mundo tem, nós não estamos buscando aqui culpado, nós estamos falando de amadurecimento político. E isso precisa ser divulgado mais ainda. Entendeu? Exatamente isso. Quando eu por exemplo, eu lamento profundamente. Quando eu vejo, por exemplo, uma fotografia que eu vi nesse final de semana, 30 prefeitos do interior, né, cercando, um senador envolvido lá atrás em pedofilia, que tem uma briga hoje com o prefeito que saiu, e o prefeito que saiu fala que o voto dele foi decisivo para que esse camarada ficasse fora dessa pedofilia, que é lamentável. Um infeliz desse tem filha, ele não vai querer que faça com a filha dele o que ele fez com uma provável, né? Porque essa era o que estava rolando lá, se fez ou não fez, eu não sei, é o que dizem, né? O cara teve a mulher presa, os irmãos presos, ou seja, toda a família presa, num esquema de corrupção envolvendo saúde. Esse é o nível do nosso representante. E aí quando você vê que 30 prefeitos, que representam metade dos municípios do estado, cercam o camarada, a gente vê que está todo mundo perdido. E aí a gente pergunta, é isso que a gente quer? É isso que nós queremos para o estado do Amazonas? Será que esses prefeitos estão representando realmente os anseios do seu povo lá no município? Ou eles estão representando interesses pessoais? Aí é que eu digo, nós temos que nos indignar com uma coisa dessa. Um camarada desse tinha que estar preso. E eu, se eu fosse prefeito do meu município, mas jamais estaria perto de um sujeito com uma ficha corrida dessa, que tem vários vídeos na internet da Operação Lava Jato dizendo que ele recebia 5%. E assim vai. Não sou eu que estou dizendo, está aí abertamente. Então, é isso que nos indigna, é exatamente isso que nós não entendemos, como é que esses prefeitos... Será que eles estão representando a maioria da população ou interesses pessoais? Então, a gente precisa melhorar, no meu entendimento, exatamente isso, colocar pessoas que tenham família consolidada, que sejam cristãs, pessoas que realmente possam somar com o Estado, que possam ter uma boa interlocução política com o governo federal. Porque, eu te pergunto, você receberia para negociar um camarada com essa ficha corrida? Exatamente isso. Então, isso nos atinge sendo amazonense, tendo representante. Culpa dele não, culpa nossa. Culpa dos nossos, da sociedade como um todo, do segmento empresarial que permitiu, do segmento do comércio que permitiu, do segmento dos profissionais. Todo mundo permite. Porque quem tem o dinheiro deve ter o poder. Tá? Então, não é quando a gente fala culpa, não é que a gente está culpando ninguém, mas a gente está colocando aqui uma reflexão para que a gente possa amadurecer. Eu sempre digo que a educação liberta. Então, a liberdade faz parte de você consultar e ver. É isso mesmo que tu quer para te representar? É indivíduos desse naipe? Será que será que nós vamos cometer esse mesmo erro em 22? Pegando esse
esse gancho aí que você falou de que tem pessoas de bem interessadas de repente entrar na política e acabam não entrando para não estar cercado ali dessa questão. Isso no passado, mas com a eleição do presidente melhorou. Pois é, isso que eu ia te perguntar hoje, como é que você vê isso hoje? Você, por exemplo, é um nome novo no cenário político, né? Sim. O que te motivou, eu te perguntar, o que te motivou a querer entrar nesse ramo e como que você vê isso hoje, né? Uma pessoa que está aí diretamente, né, ligada a esses assuntos, né? Você tem uma relação com o presidente aí, então você acaba tendo muito mais informações do que um empresário, por exemplo, que não está no meio político. Como é que você vê isso? Bem, eu vejo o seguinte, em 2018, aquela eleição, ela foi um véu, porque, estamos falando do nosso estado, tá? Então é bom sempre manter o estado. Eu não vou falar do Brasil, vou falar do estado. Antes, para você ser um político aqui com destaque, tu tinha que ser caudatário do Braga. Vou citar nomes, do Omar, do Amazonino, do Arthur, e companhia limitada. Caudatário que eu falo esses caras mandavam na política. Eu não estou falando nada que a população não conheça. Tu tinha que tu quer entrar na política, tem que entrar no partido do senador, do governador XYZ. A eleição do governador atual, ele foi um rompimento disso, o que aconteceu em outros estados também. Porque ele não veio das entranhas de nenhum deles. Aí, isso foi por causa que houve um movimento no Brasil chamado Bolsonaro. Tá claro isso para todo mundo? Então, aí é que tá. E muitas pessoas novas foram eleitas. Uns eleitos no rabo do cometa Bolsonaro traíram o camarada. E agora o presidente quer mudar esse processo de seleção. Quem foi eleito sob minha chancela, eu quero saber quem é, para que o camarada não possa, exatamente, que ele possa corresponder às expectativas do presidente. Então vamos começar assim. E aí, como você muito bem falou, eu sou um novo ator. Aí eu te digo, era meu interesse ser político? Nunca foi. Eu estou com 57 anos de idade, eu estava na iniciativa privada, passei 30 anos nas Forças Armadas, saí, fui para a iniciativa privada, estava numa instituição financeira e estava muito bem, estava feliz. E nunca pensei em ser político. Eu estava exatamente como está 99,9% da população. Deixa lá, não quero saber disso não. E aí o presidente me convidou para ser superintendente da SUFRAMA, e aí eu, fui conviver exatamente com essa podridão política. Eu senti na pele essa maracutaia, esse jogo político, da falta de valores, do cara chega hoje aqui, todos eles são assim, falo mal de você, na outra eleição eu estou contigo. Isso já é uma constante entre eles, todo mundo sabe disso. É uma falta de desrespeito, o cara xinga e tal, e acusa. Na outra eleição o cara está do lado e dizendo que é o meu senador, é o meu governador e assim sucessivamente. Aí eu sofri isso na pele, dentro de uma função pública que eu não busquei. O presidente me escolheu para a SUFRAMA, todo mundo sabe disso, com a equipe econômica. E eu fui dar minha contribuição. Aí eu falei, olha, agora eu acho que eu posso contribuir mais ainda, liderando um movimento de limpeza mesmo, de oxigenação, para que a gente possa ter pessoas do bem. E aí eu convoco você que é empresário, profissional liberal, você que é mulher, né? Venha participar, vem conosco, estamos aqui conversando, me procure nas nossas páginas sociais, nas nossas mídias, porque nós queremos mudar. Olha bem, tem essas lideranças políticas aí que eu não vou nominar para não dar luz a quem não tem, né? O cara não tem um vereador, não tem um deputado estadual, não tem um federal feito por ele. É essa a liderança que a gente quer? Essa liderança foi baseada em quê? No poder econômico. Não foi ele que criou. Não tem nada, não tem ninguém. É baseado em, né? Toma lá da cá, tal. Esse negócio todo. Porque não tem. O outro também está lá, envolvido em... Não tem ninguém, não elegeu ninguém como vereador. O que é? Poder econômico. Mas será que é isso que a gente quer? Nós não. Queremos construir, sim, um grupo político que possa exatamente ser a representatividade da população, mas com propostas.
e não com esses velhos que não elegeram ninguém. E essa é a verdade, só você ver aí os caciques políticos do estado do Amazonas, que elegeu vereador, deputado, na última eleição, deputado estadual, federal. Você vai ver aqui do que eu estou falando. Não precisa nem nominar, né? E o cara fala, não, o cara tem liderança, rejeição altíssima. Como é que vai conseguir eleição? Poder econômico. Nós não. Nós queremos, exatamente estamos fazendo isso, conclamando as pessoas de bem, empresários, profissionais liberais, industriários, comerciantes, a virem para cá somar conosco, para que a gente possa mudar o nosso estado, oxigenar, né? E com isso a gente vai contribuindo para o desenvolvimento dele, com novas propostas, com respeito, com que eles não tiveram, nunca com os adversários, está todo mundo junto na mesma panela, pode queimar todo mundo e jogar fora, que quem vai ganhar é o estado do Amazonas, e a gente vai mudar. Só que isso não se muda de uma hora para outra, é de 4 em 4 anos, é um processo. O senhor falou aí sobre essa questão, né, que era uma das perguntas que eu ia fazer, se o senhor fosse superintendente da SUFRAMA, né? Como é que o senhor então, conheceu, além dessa coisa política, né, que envolve, até porque a SUFRAMA é uma autarquia, querendo ou não, política também? Claro. A questão econômica do Estado, né? Como é que o senhor viu isso e como é que o senhor analisa esse modelo hoje para o Estado? Hoje a gente vê muitas empresas fechando, muitas fábricas fechando linhas de produção. O senhor vê uma outra alternativa, que a gente fala muito em Zona Franca, né? Que é, querendo ou não, a economia do nosso Estado. De vez ou outra tem algumas coisas de incentivos, de ataques, de mudança nisso. Como é que o senhor que vivenciou isso, como é que o senhor vê isso? O que de fato a Zona Franca, na sua avaliação, né? Ela se sustenta mesmo como importante para o povo do Amazonas? O que precisa melhorar? Esse fechamento dessas indústrias, por exemplo, o que pode estar ocasionando? Isso afeta muito, não afeta? Como é que o senhor avalia isso? É muito simples e é sem paixão. Não tem ataques à Zona Franca de Manaus. Ataques é o que deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Você tem que publicar isso. Esse grupo político velho que domina o Estado há 40 anos, vamos colocar dessa maneira, todos eles, todas essas lideranças, e que em parte nos representam hoje lá no Congresso, no meu entendimento, a gente tem que cobrar deles essa resposta, não ataques. Esse é o discurso que eles colocam para a população, para esconder exatamente o que eles não fizeram ao longo desses mais de 50 anos, que a SUFRAMA hoje tem 53, 54 anos. 54 anos, é de 67. Exatamente isso. Isso é a resposta que eles têm na mão. Então, deixa eu explicar para você que está aí agora com muito carinho. Em 1967, ou seja, no final da década de 60, os militares como eu, Forças Armadas, criamos um modelo chamado Zona Franca de Manaus, com um tripé: defesa, desenvolvimento e soberania. Essa área do país, extremamente estratégica para o Brasil, ela era inabitada, né? Ela era um anecúmeno. Então, o que aconteceu? Os militares olharam e falaram: precisamos habitar, só que precisamos manter a nossa soberania, fronteira, e precisamos desenvolver, e dar condições para desenvolver. Então, aí eles criaram, deixa eu falar para você, o Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca, como um todo, porque Zona Franca, tudo, SUFRAMA envolve os outros estados. Mas eu vou falar o Polo Industrial de Manaus. E falaram o seguinte, é como se você tivesse o teu primeiro emprego. Isabel, eu vou te dar o teu primeiro emprego, mas não quer dizer que você vai morrer nesse emprego. Você tem que fazer teus cursos de especialização, pós-graduação, e um dia você será uma grande executiva. Foi exatamente, deixa eu falar para você, com essa visão que os militares criaram. E aí eles entregaram o poder para esse grupo aí. Normal, né? Quando tu fala entregar, aqui foi... E o que esse grupo político fez? Nós estamos falando, quando fala Polo Industrial de Manaus, nós estamos falando de um vetor econômico chamado indústria. Fizeram absolutamente nada, até hoje. Nada. Nada significa o seguinte: não criaram outros vetores econômicos, que alguns deles são a vocação da nossa economia.
ou a vocação natural da nossa região, do nosso estado. Esses caras não fizeram absolutamente nada. Quando eu assumi a Suframa, eu falei assim, olha, esses caras aí não fizeram nada. Eu falei exatamente o que eu estou falando agora. 6 meses antes das eleições, nos últimos 40 anos, esse povo chega e fala o seguinte para a população, olha, nós estamos defendendo os nossos empregos, o polo industrial de Manaus. Eles foram governadores, todos eles, 2, 3 vezes. Está aí, são senadores. Quais são os vetores que eles criaram? Outros. Então, vou explicar para você que está me ouvindo. Olha, tem um vetor chamado turismo, que é a vocação da nossa região. Nós não podemos admitir o americano pegar um deserto lá em Las Vegas e transformar uma puta cidade turística. Dubai, lá do outro lado, e que era um deserto, transformar numa cidade turística. E nós, que temos tudo, nós não conseguimos fazer o turismo aqui. Isso é para você refletir. Entendeu? Tem culpado? Sei lá. Você que cobre desses camaradas que governaram o Estado nos últimos 40 anos. Esse grupo aí, 4, 5, sei lá quantos. Entendeu? Tem que cobrar deles. E aí só estamos defendendo o Polo Industrial de Manaus. E o Polo Industrial de Manaus, ele é baseado, tá, num negócio chamado IPI, que é uma isenção. Estou falando de um modo geral. Se o governo federal dá uma canetada e acaba o IPI, sabe o que vai acontecer? Você do comércio, que vive em função da indústria, você vai quebrar. Se você for empresário, se você for empregado, você vai ficar desempregado. Mas eu te pergunto, cadê o turismo? Hoje o estado do Amazonas tem, vamos colocar assim, né, de arrecadação, tudo, em torno de 22, 23 bilhões. O turismo contribui com menos de 1 bilhão. O Pará, 4 bilhões. Vamos lá, setor primário, pesca. Então, segundo vetor, pesca. Deixa eu falar para você, vocês têm que divulgar isso. Esses caras não permitem que divulguem. Pessoal, 80% do peixe que você come nos restaurantes daqui não são de Manaus. Eles vêm de Roraima e Rondônia. Meu irmão, como é que nós podemos admitir um negócio desse? Como é que nós podemos... Esses caras não omitem isso nesses blogs, portais e mídia que eles compram. Esse é o dever de casa deles. Setor primário. O que eles fizeram? Nada. Será que entregar facão e rabeta, isso é programa, projeto, para incentivar um vetor econômico? Que é, por exemplo, a vocação lá no centro-oeste é o agro. E cadê o nosso agro aqui, que é a pesca, que é o setor primário, os produtos da floresta? Nada! Criaram um CBA, cadê a nossa bioeconomia? Terceiro vetor. O que fizeram com os produtos da floresta? Nada. Ó, citei turismo, bioeconomia, setor primário. Aí, né, respondendo a sua pergunta, aí o jornalista vem, olha, não, mas tem ataque, a Zona Franca não tem ataque. O ministro Paulo Guedes, eu trabalhei com ele 16, 17 meses, sabe o que ele quer? Que essas novas lideranças construam exatamente esses vetores que são a vocação natural. Deixa eu falar outra coisa para terminar. Por que São Paulo tem uma indústria pujante e nós não temos? Porque aqui você só tem a indústria. Mas cadê a indústria do gás? Cadê a indústria metalúrgica? Cadê a indústria siderúrgica? Todas essas indústrias têm que ser criadas no entorno da nossa indústria. E não tem. Porque a nossa é baseada só no IPI. Se tivesse esses outros vetores, cadê um polo digital? Eles não permitiram. Eles não criaram. E isso, nós ficamos dependentes. Então, qualquer canetada, não, ataque à Zona Franca. Aí eles sabem falar que é ataque. Mas eles não fizeram o dever de casa. Então, me desculpa. Exatamente isso. Exatamente isso. O nosso problema é isso. E eles omitem isso da população. Simples assim. Então, tem que discutir isso. Cadê a nossa bioeconomia? Está aí os produtos da floresta. Tem aí um levantamento das Forças Armadas, tem mais de 2 trilhões de dólares. Mas o que adianta a gente falar isso e não resgatar os nossos produtos da floresta e transformar, tirar de commodities, transformar, colocar valor agregado? O que adianta você ter um navio carregado de 1 trilhão de dólares de ouro e diamante
a 4 quilômetros de profundidade no Oceano Atlântico. Assim a nossa bioeconomia aqui. Está tudo aí e eles não criaram mecanismo para exploração. Falta de visão e preparo para desenhar e colocar isso em prática. E nós, amazonenses, deixa eu falar uma coisa para você. Esse papo do que, não, a nossa Zona Franca está garantida para 50 anos. Será que ela está garantida? Será que ela vai aguentar mais 50 anos? Não sei. Fica a reflexão. Se nós não começarmos agora esse projeto de trazermos turismo, aí precisa melhorar a infraestrutura. Bioeconomia, precisamos regulamentar as nossas leis. Né? Setor primário, acabou. Você quer ver uma coisa? Para terminar, porque isso me causa indignação. O único estado brasileiro que tem o defeso do pirarucu 12 meses por ano é o estado do Amazonas. E deixa eu te falar, o pirarucu não vai se extinguir não, porque lá no Oriente está todo mundo criando pirarucu. Criado, sabe quem criou essa barreira? Governo de esquerda. Vai lá, 2000, 2001. Vê os nossos senadores que estavam e quem estava governando o país. Isso é uma vergonha para nós. Sobre essa questão, você falou aí muitas ideias que eu acredito que possam ser propostas aí para a sua campanha eleitoral para 2022, por exemplo, né? Faltou, digamos que ideias, né, da velha política, né, que você falou, no sentido de ver que se acomodou ao que tem e não pensou no novo. Não, e aí tem uma consequência que eu esqueci de falar. Concentrou 85% da arrecadação do Estado na capital e 15% da arrecadação do Estado vem do interior, dos outros 60 municípios. Então, divida, né, a arrecadação do Estado, 85%, coloque aí, é nada de cada interior. Ou seja, você esqueceu o interior. Exatamente isso. Essa é a consequência do inchaço em Manaus. Aí eu digo, quantas UTIs tinha no interior do Estado? UTIs. Até março de 2020. Zero UTI no Estado. Nós estamos no século XXI. Então, isso é a prova da dependência de tudo de Manaus. Aí, quando pega uma pandemia, foi tudo para Manaus, aí não tem quem aguente. Aí eles buscam, né, colocar a culpa nos outros. Vamos lá. Continuando a questão ainda das propostas, né? Que inclusive isso também é São todas elas minhas. Uma coisa relevante. Em relação a isso, o senhor é pré-candidato ao Senado, né? Queria saber se de fato o senhor tem essa intenção ou ainda é uma coisa que está em negociação e como é que está o apoio do presidente, né, ao senhor em relação a isso. E uma outra coisa também, já entrando no mérito, nos bastidores políticos, especula-se aí também que o senhor tem essa questão de um apoio junto com o atual governador do estado, né, o Wilson Lima. E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, se isso procede, não procede, são coisas que ainda são especulações, vocês estão conversando, de um modo geral, tanto da sua candidatura para as eleições de 2022, como esse apoio aí do presidente e do governo do estado. Ó, Isabel, é muito simples. Eu quero aproveitar e esclarecer a sociedade manauara e amazonense em geral. Quando terminou as eleições de prefeito, da prefeitura, eu peguei meu número de votos e levei ao presidente. Falei, presidente, isso aqui é o resultado. Ele olhou para mim e falou, você é pré-candidato, meu pré-candidato, a um cargo majoritário no estado do Amazonas em 22. O que é um cargo majoritário, explicando para você? Nem eu sabia. Ou eu vou me candidatar ao governo ou ao Senado. Então, eu não fui lá com o presidente e falei, olha, eu quero ser senador, eu quero ser nada. Eu me coloquei à disposição dele e foi exatamente isso. Aí nego fica dizendo que eu quero, não quero nada. Eu sou soldado. Eu tenho disciplina intelectual, porque esses caras não têm. Essa velha política aí. E aí o presidente falou, olha, vamos trabalhar para o Senado. Eu falei, beleza. Então eu estou te respondendo. 2 perguntas que você me fez numa cajadada só. Primeiro, que não foi eu que quis nada. Segundo, que o presidente falou, você é meu pré-candidato, então tenho o apoio dele. E aí, ao Senado Federal, nós vamos trabalhar. Ponto. Segundo lugar, deixa eu explicar para você. E direto. Na política ou na vida, nós temos inimigo e adversários. O Mazizi é inimigo, não é adversário. Um cara com um currículo desse,
com um caráter desse, sujo do jeito que ele é, você tem que ser inimigo da sociedade amazonense. Tem pessoas que você não conversa, porque se você conversar, você se diminui como ser humano. É um ser abjeto. Então, você é inimigo. Você não pode conversar com um cara desse. Não tem nada para te acrescentar de bom. Entendeu? Passa o dia fumando, não lê livro, não tem nada, só tem coisa ruim. Então, por que você vai conversar com um sujeito desse? Então, esquece ser inimigo. Pessoal ideológico, de esquerda, sei lá, um deputado, cara de catita aí, ó, cara de catita, é inimigo. Você não vai ganhar nada perto de um cara como esse, que falou mal desse sujeito aí, desse senador da Maus Caminhos, em 2016, falou mal de um senador também que hoje está do lado dele e agora está do lado deles. É exatamente isso que... E aí, vai continuar enganando o povo, como você engana todo mundo, querer tirar o partido do presidente do partido dele? O cara de catita é um cara... Esse é o perfil da política que nós temos. O cara te ajuda, você é eleito, aí o que você faz? Você quer cortar a cabeça do cara que te ajudou, né, cara de catita? Né? Teu caráter é exatamente esse. Gente, é isso. Fora isso, esses seres abjetos, a gente conversa com qualquer pessoa. Conversar não faz mal na política, né? Diz que prudência e canja de galinha faz muito bem. Então, por exemplo, o governador me chamou para conversar sobre algumas áreas e tal. Eu fui lá, ele me chamou. Eu vou dizer, não quero papo contigo. Fui lá, o que eu posso contribuir? Então, me chamou para conversar. Então, fui conversar. O prefeito Davi Almeida me chamou para conversar. Hoje, eu sou uma figura pública, política. Eu fui lá e conversei. Porque se eu não converso, o inimigo vai lá e conversa. E eu não sou leso. Então, a gente conversar faz bem. Saber como é que é. Você não consegue criar confiança em ninguém, a não ser conversando. Então, tirando essas figuras que eu nominei, a gente conversa. Qualquer pessoa. Então, assim é que eu tenho feito. Tá? E lá no futuro, no momento certo, no ano que vem, com o quadro político, o presidente vai decidir. Olha, vamos para cá, para lá. Eu sei que o projeto do presidente, deixa eu falar para você que está me escutando, é eleger um senador e 2 federais no estado do Amazonas. E alguns estaduais. Então, nós estamos trabalhando exatamente nessa direção. Não sendo esses 2 infelizes e mais alguma... A gente conversa. Porque conversar faz bem. Agora, tu vai conversar o quê com o inimigo? Com o cara que prejudica, mal, pessoas que têm valores diferentes dos seus. Vai conversar para quê, meu irmão? Ele vai te enganar. Então, não tem que conversar. Exatamente isso é a nossa postura. Então, de vez em quando, converso com o prefeito Davi Almeida, quando chamado, dou minha opinião, me coloco à disposição junto ao governo federal, com o governador Wilson Lima, da mesma forma. Por quê? Vem cá, se o cara te pede ajuda, tu vai dizer que não, podendo ajudar? Tu está prejudicando teus irmãos, seja na prefeitura, seja no governo do estado, é a mesma coisa. Então eu posso contribuir, eu vou contribuir, de uma maneira positiva e republicana. E assim tenho feito. E assim tenho feito. Entendeu? Então, conversando, a gente vai lá e você vai conhecendo melhor as pessoas. Tá? Então, o que eu puder contribuir com o meu conhecimento, com o meu relacionamento, quando chamado, sempre tenho feito isso. Então, a princípio, a gente não pode dizer nem que não existe um apoio e nem que existe. Não, esse negócio de apoio, esquece, esse negócio de apoio é tudo relativo. O que é importante nesse exato... Sabe de uma coisa? O que eu estou tendo a postura é de assumir exatamente que converso. Conversar, e está longe de apoio, disso, faz bem, repito. Aí tem um bando de político que fica indo para o interior, fazendo isso, fala, não, nós não estamos falando de reeleição, de nada. Bando de mentiroso. O cara de catita fica pedindo voto para o senador da Maus Caminho, diz que reúne o pessoal para feijoada. Mentira! Aí o cara mostra o vídeo, o cara... Esse papel eu não faço. Entendeu? Então, a gente tem que fazer o seguinte, conversar. Entendeu? Faz bem. Não temos tratado de apoio, de nada. Só, olha, preciso disso daqui. Como você chegou até aqui, até a minha pessoa, falou, olha, preciso, claro, estamos aqui. Exatamente dessa maneira. Entendeu? Deixo isso muito bem claro. Que eu puder contribuir para melhorar o meu estado, o meu município, irei contribuir.
Tem uma última pergunta. Em relação a toda essa questão, o senhor sendo pré-candidato ao Senado, teoricamente o senhor vai disputar com o presidente da CPI. Que querendo ou não, intencionalmente, politicamente ou não, aí essa questão toda da CPI, está se criando uma visibilidade para ele como figura política. O senhor vê isso como não diria empecilho, mas como uma certa dificuldade para o senhor levantar o seu nome, por ele já ter uma vida política e está aí sendo muito visto, né, na CPI, ou não? Eu acho que isso é mimimi de jornalista pago por esse senador para dizer que ele está melhorando a visibilidade dele. Segmentos da imprensa. Entendeu? Porque o que ele está lá expondo o nosso Estado, pelo lado positivo, a ficha corrida que ele tem publicamente para todo o Brasil, dentro de uma CPI que todo mundo fala que é do circo, tem vários memes, cantores que colocam, expuseram tudo desse sujeito aí publicamente para o Brasil. Eu não sei que visibilidade ele está tendo, mas também eu não estou preocupado com isso. Deixa eu falar para você uma coisa, deixa eu falar para você aí. Olha, o que nós temos que fazer na vida é você pegar o teu sonho, acreditar e trabalhar nele. E deixa o teu inimigo, o teu adversário fazer o que ele quiser. Deixa ele fazer macumba, deixa ele fazer, entendeu? Pagar lá as maracutaias dele, entendeu? Os blogs dele, o Banco Nacional de Crédito, aquele sujeito lá que fica falando, né, o calcinha apertada, que fica falando do presidente todo dia no seu Jornal da Manhã, deixa ele pagar e falar as besteiras que ele tem. É o jogo que eles sabem fazer. E nós vamos fazer o quê? Conversar com a população e dizer, olha, esses caras aí, você quer a volta. Você viu o que está acontecendo lá no Afeganistão, lá com o Talibã? É isso que você quer para a sociedade, a nossa? Socialismo, comunismo? É isso que você quer? Você tem que refletir. Ontem apareceu uma jornalista que, enquanto tinha um governo, né, colocado lá, ela estava normal. Quando o Talibã venceu, ela já estava com a burca. Então, é isso que você quer para o nosso país? A regressão? Porque o senador Damásio Caminhos vai estar, já colocou, aliado ao ex-presidiário. É isso que você quer para o nosso Estado? Então, que fique a sua reflexão. Nós não queremos isso para o nosso Estado. Nós queremos desenvolvimento, soberania, defesa, uma economia de livre mercado, com pessoas preparadas, construindo vetores econômicos para cuidar das nossas futuras gerações. Esse é o legado que nós queremos dar para a nossa população e o nosso Estado. Esse sujeito aí da CPI aí que você falou, esse infeliz, o cara veio para cá, nasceu lá no Sul, passou lá no Peru, né? Não sabe construir um O. Se perguntar qual foi o último livro que leu, nem na faculdade ele leu o livro, espiritualmente não tem nada para te acrescentar um sujeito desse, entendeu? Passou 10 anos para se formar, e o que soube fazer? Está aí. Envolvido na Operação Nossos Caminhos, mais de 260 milhões da saúde, que estão aí, sem ninguém dar resposta. Mulher presa, os irmãos presos, só não foi preso porque, né, tem o fórum privilegiado. É isso que a gente quer. Essa sociedade que a gente quer. Esse é o representante que nós, amazonenses, nos orgulhamos de ter, e é isso que nós vamos manter lá. Então, a sociedade que diz. Então, o que nós temos que colocar é isso claramente para a sociedade, para você que é da camada mais simples. Não se deixar influenciar pelo poder econômico e por pessoas como essa, que realmente, eu como amazonense que sou, amazonense da Gema que sou, nascido em Manaus, me sinto indignado de ver um sujeito que vem lá de fora, passa lá do outro lado, entendeu? E vem aqui fazer a sua vida sem gerar emprego e renda para ninguém. E nós estamos sempre à disposição da imprensa, mandar para todos vocês um abraço do nosso presidente Bolsonaro e convidar você para amanhã, dia 18 de agosto, às 9 horas da manhã, uma grande concentração que faremos lá do Eduardinho. Vá lá para homenagear e receber o nosso presidente da maneira que nós amazonenses sabemos fazer. Forte abraço, que Deus te abençoe. Selva.